Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live sobre candidatura coletiva. Nós estamos aqui hoje com vários coletivos do Estado de São Paulo. Estamos aqui com Marcelo Yoshida, que é do coletivo Diversidade do PT de Valinhos. Diogo Farias, que é do coletivo Fortalecer do pessoal de Carapicuíba. Fábio Dias, que é da bancada emancipada do pessoal de Itapevi. E Igor Andrade, que é do mandato coletivo Ativoz do pessoal de Osasco. Hoje nós temos vamos fazer um debate aqui sobre a importância da candidatura coletiva e como uma candidatura coletiva dá espaço e dá voz para pessoas que querem se engajar na política, que querem ser militantes, para entrar de vez na política, ser um ativo, estar lá ativo, estar lá como frente de um processo político. Muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vamos dar a voz aqui às candidaturas coletivas, começar pelo Igor. Boa noite, Igor. Boa noite. Eu sou pré-co-candidato em Osasco, da mandata coletiva Ativoz. Tenho 23 anos, sou ativista LGBTQI+, desde os 17 anos. E a Ativoz é formada por Ângela Vidardi, Juliana Curvelo, Deise de Oliveira e Victor Lucas. São mulheres, jovens e LGBTQI+. E é isso. Diogo? Oi, gente, boa noite. Eu sou do coletivo Fortalecer de Carapicuíba. Queria agradecer a todo mundo pelo convite. Espero que todo mundo goste da live. Eu sou pré-candidato vereador aqui da mandato coletivo Fortalecer, tá? Em Carapicuíba. Quem está comigo é a Denise, né? Ela é o rosto do nosso coletivo, uma mulher maravilhosa, representando as mulheres, então um número bem reduzido, né, dentro do parlamento, né? Mais o Matheus, que é um educador, né? Ele é professor, que a gente mais precisa dentro da política são professores, e a gente tem um professor com a gente, orientando a gente. E é isso, a gente surgiu aí através das nossas ideias e estamos ali para trazer o público para a gente e fazer uma grande diferença dentro da política. Fábio? Olá, boa noite a todos. Eu sou o Fábio Dias, aqui de Itapevi. Faço parte do coletivo Zé Maria, primeiro coletivo LGBTQIA+, da cidade. E agora, em 2020, formamos a bancada emancipada. Formamos, que eu falo, eu, minha companheira Pamela e meu companheiro Akio, 2 homens gays e uma mulher feminista, tentando uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores da nossa cidade. E muito obrigado pelo convite, espero que tenhamos uma noite de muita construção e troca. É isso aí. Marcelo, você. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Marcelo Yoshida, sou aqui do coletivo Diversidade de Valinhos, São Paulo, interior de São Paulo. Eu também estou como pré-candidato a vereador aqui na cidade, juntamente com o professor Guilhermo e com a Fernanda Polidoro. E aí a gente, enfim, se juntou aí já faz um tempinho para começar a discutir política na cidade. E espero que seja um momento de todo mundo entender, né, tirar as dúvidas sobre o que é o mandato coletivo, quais são as possibilidades, o que pode e não pode fazer, quais são as potencialidades desse novo formato de fazer política e que a gente está apostando nele, né? Então, acho que é isso, por enquanto. Nosso co-irmão aí, xará Diversidade de Valinhos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o coletivo Diversidade de São Paulo, que é um coletivo novo, mas a história dele já é um pouco antiga. Nós começamos efetivamente com o coletivo agora em 2020. Eu faço parte do coletivo Vinícius Ló, Salvador, e a Cíntia Zanco, que está aí fazendo um coletivo combatente, um coletivo feminista, LGBT,
Essa é a nossa proposta. Nós tínhamos inicialmente também a presença da Amanda Mafre, que infelizmente faleceu de Covid-19, agora dia 23 de junho. Foi uma perda bem difícil para nós, mas nós estamos aqui para continuar uma luta, principalmente por ela, principalmente pelas lutas LGBT da cidade de São Paulo e também do entorno da cidade de São Paulo, e por isso que é importante a gente fazer uma live com a presença de todos os pré-candidatos de outras regiões, né? Eu acho muito importante a gente conversar entre as regiões, porque uma região influenciando outras em várias decisões, inclusive na Câmara de Vereadores, né? E o mandato coletivo ele é muito importante, porque ele dá voz para várias pessoas. Pode ver aí que todos os pré-candidatos dos coletivos, eles estão com ou primeira candidatura ou várias pessoas com várias pautas diferentes, unidas por um mesmo ideal, que faz um coletivo, né? Gente, eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham tão importante no mandato coletivo, né? Diogo? Eu acho que o que eu acho importante no mandato coletivo é essa questão da representatividade, né? Da gente ter várias pessoas representando todas as bandeiras e poder compartilhar essas ideias e a pluralidade dessas ideias, né? Então, são várias pessoas decidindo e apoiando todas as bandeiras ao mesmo tempo e tentando trazer o maior número de representatividade para dentro da Câmara, para dentro dentro da população, discutir assuntos que representem cada cidadão dentro da sua cidade. Então, acho que essa é a importância do mandato coletivo, a pluralidade que ele traz para as pessoas. Marcelo? Complementando a resposta, né? Eu acho que é super importante isso que ele falou. E eu acho que a gente também tem que pensar que ter um mandato coletivo é também uma proposta de tornar a democracia ainda mais evidente nesse processo, né? Então, a gente torna todo esse processo de pré-candidatura e depois posterior candidatura, na formulação das políticas públicas, isso se torna muito mais democrático. Então, essa ideia de ser contra a individualização numa única figura, né, que é o vereador, como se fosse ele a única pessoa a resolver todos os problemas, e a gente sabe que não é assim, né? Então, a gente está fazendo um esforço para tentar fazer com que esse processo se torne cada vez mais democrático e que esse coletivo, na verdade, como o Diogo falou, se torne representativo de várias pessoas, e aí essas várias pessoas contam com o coletivo, podem formar seus próprios coletivos, e aí a gente vai democratizando, levando para a população as pautas, e debatendo, e trazendo, eventualmente, se tudo der certo, eventualmente trazendo para dentro da Câmara as suas demandas, né? Num processo que seria, e que deveria ser, e que deve ser orgânico, né? E que deveria já acontecer, né? Desde que a democracia existe, mas infelizmente não é assim que a gente vê acontecer. Complementando essa resposta maravilhosa do Marcelo, eu acho que um ponto super importante é dar voz a quem não tem voz naturalmente. Como o Diogo falou, né? se torne... Vamos pensar em uma pessoa periférica que é militante de algum partido, mas não tem o poder aquisitivo, não tem aliados para colocar a luta à frente. Eu acho que o mandato coletivo dá voz, dá espaço, principalmente espaço para essas pessoas que estão dentro de um partido, só que não vou ser deviando aqui em falar que só você entrar dentro de um partido você consegue ter espaço. Não consegue. Isso pode ser qualquer partido. E tendo aliados, tendo pessoas que sabem seu modo de vida, sabem suas visões políticas, entra junto, faz um coletivo, faz um mandato que seja, muitas vezes, mais forte do que uma pessoa que está lá sozinho, que é só um candidato ou só um pré-candidato, né? Um coletivo, ele faz isso, ele dá pessoas que podem ser ou uma ou todas, que não têm voz naturalmente, até dentro de um próprio partido, que dá voz, dá igualdade para fazer uma campanha, para uma pré-campanha, ou continuar um coletivo para fazer outras ações de ativismo político também, né? Igor, você pode complementar também? Sim, é uma forma de desconstruir, né, essa política individualista que a gente vem vivendo, porque desde quando eu me tenho por gente,
eu vejo as mesmas pessoas no poder público. Para mim, é virar a mesa do poder, é colocar a base da discussão, é abrir espaço para diálogo, né? E não é só uma pessoa que vive a cidade, e sim várias as outras. Né? Então, você ter uma mandata coletiva, uma pré-candidatura coletiva, quer dizer que não é apenas um que vai falar por todos, e sim vai ser tudo decidido coletivamente com os munícipes da cidade chamando para construir. E essa construção coletiva é uma desconstrução individualista de uma política que já está muito ultrapassada. Sim. Fábio? Para mim, as principais características positivas de um mandato coletivo, primeiro é a estrutura horizontal, onde todas as pessoas elas caminham lado a lado. Então, cada pessoa ela representa a sua vivência, cada pessoa ela usa a sua voz, e dessa forma nós acabamos não um falando pelo outro, não. O mandato coletivo é para que a gente faça essa junção e é isso. Também a troca de informação entre o mandato coletivo. Eu acredito que é muito válido levantar todas as informações e ter uma troca entre os participantes desse mandato para que a gente faça um pelo outro mandato coerente, para que a gente chegamos todos juntos no mesmo lugar, né, para que a gente caminhe junto. E também eu acredito que a melhor coisa de um mandato coletivo é que ele tem mais estrutura para chegar na população e também não fazer só a população se sentir parte do mandato coletivo. Ensinar essa população o que significa política, abrir os olhos dessa população que todos os atos dela são atos políticos. Ela sair para trabalhar, ela abrir os olhos, ela ir no mercado, são todos atos políticos. Então, o mandato coletivo, ele tem esse poder, né, de chegar mais rápido à população, até porque são várias pessoas que têm vários acessos, e fazer essa população não só se sentir parte, mas também reeducá-la. Falar, política não é só uma esfera, um local, não. Política é todo o ambiente que nós estamos inseridos. Então, o mandato coletivo, ele tem esse dever de trazer essa população para perto, mas abrir os olhos dela também. É isso. É muito importante isso, porque mesmo dentro de um mandato coletivo, você tem pessoas ou que moram exatamente na mesma região, ou pessoas que moram espalhadas pela cidade, né? Cada um tem um problema em uma determinada região, que o outro não saiba, por não querer saber, como muitos pré-candidatos fazem, né, quando são chapa única. Mas por não saber realmente, porque a cidade é grande, né? Todas as cidades hoje estão grandes, né? E é muito importante ter esse mandato coletivo para abranger, para colocar um tudo em todas as regiões da cidade, né? Para vocês, como o mandato coletivo ele coloca nossos corpos, coloca as pessoas LGBT mais fortes nas políticas? Eles conseguem fazer isso? Eles estão lá ajudando ou não? Ou é uma coisa impessoal que não ajuda tanto? Qual a opinião de vocês? Posso falar? Pode. Vou pegar a vez para mim, tá? Eu acho que a gente, a parte da representatividade LGBTQI+, é muito importante, e o mandato coletivo, pelo que eu venho observando, né, de todos os mandatos coletivos, eles vêm dando oportunidade, não só, como o Vinícius falou, a pessoas que não têm voz, que da periferia, da parte desse núcleo que ele fala, mas vem dando voz a todas as bandeiras. Então, se você for perceber, a maioria dos mandatos coletivos, ele sempre tem todas as bandeiras, porque ele quer ter voz, que todas as vozes sejam ouvidas, que cada um tenha o seu representante. Então, tecnicamente, se a gente for avaliar friamente o mandato coletivo, é como se cada tribo tivesse um representante.
né? E que é a visão do mandato coletivo, não é uma pessoa que representa, não, é todos nós representamos o mandato coletivo. O mandato coletivo é essas pessoas que estão aparecendo, e na visão do Estado, obviamente, na hora da urna, né, que você for dar o seu apoio, você vai ter lá uma foto, né, que representa o seu mandato, mas o coletivo é aquelas pessoas em volta ali que cada um tem as suas tribos. Eu sou o pré-candidato, assim como o meu colega é um pré-candidato também, entendeu? Então, quando você vai apoiar várias tribos. Então, para mim, como LGBTQI+, eu estou representando a minha população, a minha tribo dentro do meu mandato. A Denise está representando a tribo dela dentro do mandato dela. E assim, todos nós. Então, é muito importante e várias pessoas estão vendo o quão dá certo isso, o quão é importante isso e o quão representativo isso é. Porque eu vou estar podendo lutar com pessoas que têm os mesmos ideais que o meu dentro de um lugar para que a minha voz seja ouvida e ela será ouvida. Então, eu acho que é muito importante isso. Correto. Posso falar? Bom, vou falar. Assim como os movimentos sociais da nossa sociedade, das comunidades que precisaram causar algum tipo de revolução, como a comunidade preta, a comunidade LGBTQIA+, até principalmente o movimento das mulheres, o mandato coletivo ele é feito de união e força. Seja a força da informação, ou a força braçal, ou a força da vontade de estar lá causando mudanças. Então, o mandato coletivo é isso. Às vezes, nós temos um representante de cada comunidade, ou mais representantes, só que esse representante ele sempre está em contato com outras pessoas para juntar informação, para criar um TCC de informações e projetos para que sejam apresentados posteriormente. Mas é sempre isso, união e força, união e força. O mandato coletivo, a principal estrutura dele é a troca de vivências para a gente achar um problema comum e fazer a alteração desse problema, né? Fazer o conserto desse problema. Então, o mandato coletivo, para mim, é essas duas vertentes, união e força. Então, agora eu vou falar um pouquinho também. Pode falar, vontade. Complementando os dois colegas que falaram antes de mim, eu acho que tem também um aspecto importante que já foi falado, mas eu vou aprofundar um pouquinho, que é a questão da representatividade, né? E isso para a gente é muito importante porque a gente não vê tantas pessoas como a gente gostaria defendendo os nossos ideais, ocupando espaços de poder. E aí os mandatos coletivos são uma garantia de que isso vai acontecer. Porque ao contrário do que é um mandato comum, digamos assim, né, o padrão, é de que existe um vereador que manda e desmanda, e aí ele ouve ou não ouve quem ele quer. E aí nesse mandato coletivo, nesse formato que a gente tem, a ideia é de democratizar e que as vozes sejam ouvidas. E aí nesse sentido é importante frisar que fazer parte desse movimento na esquerda, isso faz com que a gente tenha uma representatividade efetiva, porque nós estamos buscando efetivamente a transformação da sociedade. De uma sociedade que é desigual, de uma sociedade que não respeita as nossas existências e que, então, a gente faz esse trabalho de representatividade justamente para lutar pelas nossas existências, né? Porque nem viver a gente está podendo mais, né? Porque, enfim. Então, a gente está lutando por isso, lutando para que as pessoas consigam ter voz através de nós somos um porta-voz para essas pessoas e para que essa população seja, de fato, ouvida. E eu acho que tem uma outra questão também, que é uma questão muito pessoal, né? De que a política, durante muito tempo, afastou as pessoas LGBTQIA+, dos seus espaços. E aí, estando dentro de um mandato coletivo, é uma forma de autofortalecimento, né? Tanto nós, individualmente, quanto pessoas que estão tentando galgar o mesmo espaço, né? Ocupar o mesmo espaço. Então, quando eu fui convidado, né? Enfim, agradeço imensamente poder participar desse espaço, para poder perceber que as pessoas pensam mais ou menos a mesma coisa, que querem mais ou menos a mesma coisa, têm mais ou menos os mesmos ideais e que está todo mundo junto. E aí isso pode fortalecer, inclusive, fazer com que outras pessoas também enxerguem que é possível estar lá, é possível também ser pré-candidato e é possível também disputar esse espaço. E só para encerrar, esse movimento deu tão certo aqui em Valinhos que a gente tem 36% de candidaturas LGBTQIA+ no PT de Valinhos aqui. Isso é muita gente. Né? Maravilhoso. Então,
de 11 candidaturas, nós temos 4, 2 coletivas que têm uma pessoa LGBT pré-candidato. Então, a gente tem aqui 4 pré-candidaturas, que então temos 2 coletivos, uma mulher no coletivo que é LGBT, eu e mais uma outra mulher também, e uma jovem e uma outra que é uma pansexual. Então, assim, todo esse engajamento aconteceu justamente porque surgiu um primeiro coletivo que resolveu pautar essa questão e encorajou as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E posso falar, gente? Pode. A luta LGBT, eu costumo falar que a revolução já começou pra gente, tá? E sobre a questão de representatividade, por que eu falo que a revolução já começou? A revolução começou quando eu vejo Érica Malunguinho, Érica Hilton, quando eu vejo Jean Willis, quando eu vejo David Miranda ocupando esses espaços. Então, a revolução já começou. E quando a gente leva isso para o municipal e para as pré-candidaturas coletivas, onde tem mulheres, LGBTs, jovens, a gente vê a nossa luta se unindo. Então, assim, a luta LGBT, ela se une com a luta feminista, que também se une com a luta antirracista. E assim, todos também se unem com a luta antimachista e fascista. Então, para mim, uma pré-candidatura de uma mandata coletiva é super potente, porque engloba todas as lutas, né? Agora, nessas eleições de 2020, em âmbito municipal, mas também tem a mandata ativista, por exemplo, que é estadual, entendeu? E é muito bom a gente ver essa mesa do poder mudar, essa mesa do poder com mais LGBTs, né? A gente se sente representado. E é isso que o patriarcado não quer. O patriarcado não quer um gay nesses espaços. O patriarcado não quer uma trans nesses espaços. O patriarcado não quer mulheres ocupando esses espaços. Porque são esses corpos que pensam na sociedade no geral. Né? E representatividade importa, mas importa dentro de âmbitos e dentro de lugares que a gente possa desconstruir, e não dentro de lugares que a gente não se dá a desconstrução. É isso. Gente, eu vou agora ler alguns comentários que já está tendo aqui na nossa live. A Deise, que faz parte do Mandato Ativista Ativoz, fez uma pergunta muito interessante, que é para exemplificar tipos de mandatos coletivos, como funciona um mandato coletivo. Na verdade, nós não temos um só tipo de mandato coletivo, nós temos vários tipos. Aqui, nós temos vários coletivos que é planejado, que é feito da mesma forma, ou seja, que se junta várias pessoas, de 2 a mais, pode ser até 15, para um mandato. Então, várias pessoas se unem para uma pré-candidatura. E nós temos outros tipos de mandatos coletivos que ainda não foram feitos muito aqui no estado de São Paulo, mas já foi efetivado em outros estados, como em Minas Gerais, no caso do pessoal de Minas, que eles fizeram, que foi um dos primeiros também mandatos coletivos, foi muito interessante, que é a Gabinetona. A Gabinetona era um mandato coletivo diferente. Por quê? Cada pessoa se lançou individualmente em pré-candidatura. Então, foram 15 pessoas pré-candidatas, com 15 pré-candidaturas, só que elas se juntaram para fazer propaganda, para liberar panfleto, umas para as outras. Então, uma foi ajudando a outra, mesmo na mesma vaga, no caso era deputado estadual e deputado federal, no caso, e um foi ajudando o mandato de outro. Nesse caso, 3, 4 pessoas se elegeram. Dessas 3, 4 pessoas que se elegeram, pegaram o restante, que eram 15, e fizeram a Gabinetona, que é um mandato coletivo hoje do pessoal em Minas Gerais. Então, há vários tipos de candidatura coletiva. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos com uma, né, que foi, no caso, a inspiração, igual o Igor falou, foi da bancada ativista em 2018, que para mim também foi uma inspiração, porque eu não conhecia muito mandatos coletivos, fui conhecer através da bancada ativista, e desde 2018 que a gente
pretende criar um mandato coletivo na cidade de São Paulo, no caso, por conta da bancada ativista que revelou, que mostrou para nós que podemos ter vez dentro do partido, sendo do PT, do PSOL, podemos ter vez para entrar na política, para ter voz na política. Então, o mandato coletivo ele é diverso, assim como quase tudo dele é. Ele é ele é colocado de uma forma, várias pessoas numa mesma candidatura, ou de várias pré-candidaturas juntas, né? Então, isso é muito importante. Há vários tipos de mandatos coletivos. Querem complementar? Podem falar. É válido lembrar também que eu tenho meio que medo, tá? Eu garanto que eu tenho um pouco de medo quando a gente fala que todos os mandatos coletivos são importantes. São importantes. Para a democracia, são importantes. Mas essa proposta coletiva, ela vem mais de uma situação de esquerda, de partidos de esquerda, verdade. como o PT, como o PSOL. E quando a gente vê isso em partidos de direita, onde está mais propício tirarem nossos direitos, até onde isso é válido? Né? Será que a gente não está subindo alguém? Então, é isso. As propostas de pré-candidaturas coletivas são incríveis, potentes, tem tudo para virar a mesa do poder, tem tudo para se alcançar, né, o poder e dar poder também à sociedade. Porque quando a gente fala em coletividade, a gente fala na escuta ativa de quem está na nossa cidade. A gente fala também de pessoas chegarem no movimento. Porque não quer dizer que a gente é uma pré-candidatura de mandata coletiva e são só 5. Não, essas 5 pessoas representam a cidade que ali está. Né? Então, as candidaturas coletivas de esquerda são muito importantes nesse processo que a gente está vivendo agora. É verdade. A gente coloca mandato coletivo já como sendo de esquerda, porque até hoje, na história de toda a política, todos os mandatos coletivos foram de esquerda. Né? Só teve uma exceção, que foi nas eleições de 2002, que teve um mandato coletivo de direita. Só que todos os outros, né, principalmente a bancada ativista, é de esquerda. Só que, infelizmente, nessas eleições terão mandato coletivo também de direita. Então, é uma coisa que é se pensar também. Porque o que ele tem de bom em outros partidos que retiram direitos, que são a favor do golpe, a favor do impeachment, enfim, que são a favor de tudo que está aí, no caso do Bolsonaro, enfim, tem que ver o que é bom e o que é ruim, porque o que é bom para nós, no caso da esquerda, de representatividade, de direitos, podem ser colocados do outro lado, do outro inverso também. Mas eu vejo isso até como uma coisa boa, porque é uma coisa boa que a esquerda fez. A coletividade mostrou ser um acerto tão grande que a direita tenta imitar hoje. Não é que ela está seguindo os caminhos, ela está tentando imitar mesmo. Exato. Posso só complementar? Pode começar, à vontade. Então, o mandato coletivo ele é um segmento, né, que foi criado pela esquerda, mas ele é um segmento. Então, ele pode ser apropriado por, enfim, esquerda, direita, centro, para frente, como dizem, assim como a representatividade também. Lembrando que o primeiro homossexual eleito no Brasil foi o Clodovil. E o que o Clodovil fazia pela comunidade LGBTQIA+? Nada. Então, mandato coletivo é um segmento inovador, mas para a população, para o votante, para o munícipe, não tem que prestar atenção só nesse segmento inovador. Tem que ainda prestar atenção, principalmente nas propostas, no que está sendo dito, porque não basta só ter um mandato coletivo e inovação, ou não basta só ter representatividade na Câmara. O que importa é o que está sendo feito pela população. E é isso, tipo, eu senti a necessidade de falar sobre a representatividade, porque às vezes a gente fala também, porque representatividade é representatividade, mas tem que ver também o que essa representatividade faz e o que ela vai fazer pela população que ela está tomando essa representação. Exatamente.
Posso dar só Pode. Eu vou lendo no comentário aqui enquanto você está falando. Tá. É que ele tocou num ponto certo, assim, que eu acho incrível, porque a representatividade, sim, importa. Mas vamos pesquisar quem é essa representatividade e quem essa representatividade pode subir também, né? Porque tem muitas pessoas que representam nós, da comunidade LGBTQI+, em partido de direita, beleza, porque se elas querem, livre-arbítrio. Mas quem elas estão subindo? Quem é que está por trás dessas pré-candidaturas de direita? Né? Se é uma representatividade importante, porque tem aquele do coeficiente eleitoral também, né, gente? Quem é que a gente está ajudando a subir? Será que é uma pessoa que luta pelas nossas pautas? Será que é uma pessoa que se importa pela nossa saúde, pela nossa segurança? É isso. Complementando essa fala do Igor, só um minutinho. Tem pessoas que são íntegras. Tem pessoas que realmente querem representatividade, que estavam em um partido de esquerda, tipo o PT, sai do PT e vai para o partido de direita. Porque a pessoa pensa, no partido de direita eu vou ter mais apoio. Tá, ela pode estar íntegra, tem um livre-arbítrio, só que, nesse ponto, você está ajudando uma pessoa que é completamente contrária aos seus ideais, estando num partido de direita. Quer queira, quer não. Né? Então, não adianta ter uma pessoa que é realmente representativa, que a gente conheça e que sabe que é idônea, mas indiretamente ela está ajudando um homofóbico, está ajudando direitistas, está ajudando bolsonaristas a galgar degraus. Né? Complementando, o Luiz Carlos está perguntando como funciona um mandato coletivo na questão de salários, são 3 salários, tal. Depende, né? Depende do coletivo. Mas como nós não temos uma lei que ainda que coloque em coletivos como uma forma legalizada, somente em Pernambuco, que o coletivo de Pernambuco conseguiram fazer as 5 mulheres como um mandato coletivo, elas conseguiram, isso é maravilhoso. Só que depende do coletivo, não são 3 salários, são um salário só. Aí depende de como o coletivo se reuniu para dividir esse salário, se vai ser dividido, se vai ser um salário de vereador e os outros de assessores. Nunca é mais, é sempre até a menos, porque são várias pessoas se reunindo em uma candidatura, em uma pré-candidatura. Então, é um salário base. Aí, depende do coletivo, dividido de forma igualitárias ou não, né? Podem falar. Lembrando que é uma vaga, um coletivo, um mandato coletivo, ele ocupa uma vaga na Câmara Municipal de vereador ou deputado. Então, assim, exemplo, aqui na cidade de Itapevi somos 3 pré-candidatos, participantes de uma bancada, da bancada emancipada. Caso eleitos, nós vamos ocupar uma vaga ao invés de 3. Então, serão 3 co-vereadores ocupando o lugar que seria de um vereador padrão tradicional. E tudo que esse um vereador padrão tradicional receberia será repartido em 3 entre a bancada emancipada, entendeu? Através de um acordo, como ele disse sabiamente, não há uma lei que defina tópicos ou normas, enfim. É isso. Inclusive, Luiz, eu estou mandando no seu Messenger uma cartilha, tá? Que minha bancada fez. Só uma publi, rapidinho. Pode compartilhar, à vontade. É muito bom o conhecimento, né? Compartilhe com todo mundo. Eu gostaria de comentar uma outra questão. Desculpa. Quer falar? Pode falar. Que de fato, não existe, como não existe regulamentação, como a gente já falou aqui várias vezes sobre isso, também não existe nada sobre o regimento interno das câmaras municipais, né? Então, isso vai gerar uma questão para nós, caso a gente consiga chegar nesse espaço, que é como que a gente vai oficialmente dividir o espaço que seria de um só em 3.
quem pode usar tribuna, quem pode falar, quem é que vai conseguir estar presente no espaço oficial ali nas sessões da Câmara. Então, isso vai ser uma outra luta que não está prevista em nenhum lugar. E aí nada impede, na real, né, que os regulamentos sejam mudados, né? Só que aí a gente precisa convencer as pessoas, os demais colegas ali que vão estar lá com a gente, de que é importante que a gente está pleiteando essa vaga de uma forma coletiva e de que, então, seria importante que todos eles estejam representados ali, né? Mas só isso. Complementando isso, é interessante o que eu tinha falado também, é que as juntas, né, que é o mandato coletivo do pessoal de Pernambuco, elas conseguiram mudar isso na lei. Elas são 5 mulheres e que inicialmente não tinha, só era uma, que no caso era a cabeça de chapa, que podia entrar no plenário, que podia falar, e elas conseguiram, por lei, colocar as 5 como os candidatas oficiais, né? E como no Pernambuco conseguiu fazer isso, a gente consegue fazer isso no Brasil inteiro. É questão de tempo até. Para isso, precisamos ter várias bancadas, precisamos ter vários mandatos coletivos espalhados pelo Brasil para essa ideia ir fortalecendo e abrir o olho do TSE também, né? Então, essa pergunta que eles fizeram, né, é interessante porque é a pergunta que é mais feita para a gente quando a gente monta um mandato coletivo. Eles perguntam: mas então tem um e vocês são assessores, então tem um, então como funciona o salário? Sempre tem essas rodinhas, parece aquela é a pergunta-chave, a pergunta óbvia, né? E a resposta é mais óbvia ainda, né? Uma conversa com um coletivo que tem uns ideais e acredito que cada um de nós converse de uma maneira diferente internamente dentro do coletivo e coloca as regras estabelecidas de trabalho, porque a gente é um segmento, como o próprio Fábio falou. Então, dentro desse segmento, a gente tem as nossas falas, as nossas regras, as nossas condições, né? Como representantes de cada tribo, a gente tem essas bandeiras, projetos, divisão de salários, todas as questões. Então, é tudo uma questão de conversar, o mandato coletivo conversa, né? E o próprio mandato coletivo conversa entre si para conseguir fazer com que isso aconteça de uma maneira certa e que agrade a todos, né? O Fábio mesmo deu um exemplo maravilhoso, que é uma vaga para o coletivo inteiro, né? Para os pré-co-candidatos ali, mas é uma vaga só e que vai ser dividida tudo vai ser dividido, atribuição, poder de voz, o próprio salário, tudo vai ser dividido. Como vai ser feita essa divisão é de acordo com cada mandato coletivo dentro da sua voz ali, né? E é importante a gente esclarecer, porque como o menino falou, existe o mandato coletivo há muito tempo, né? Pouco, mas existia. Então, não era uma novidade. Hoje já é uma novidade. É uma novidade que vem se espalhando, vai se espalhando cada vez mais. Então, tudo que é novo acaba levantando dúvida, acaba levantando curiosidade. E nós, como mandato, estamos aqui para esclarecer todas essas dúvidas no geral. E como é uma ideia que está surgindo com força, está agradando a todo mundo, porque está agradando várias tribos, está mexendo ali com a cabeça dos empresários, do pessoal que quer dominar o poder, quer tudo para eles, então eles acabam ficando meio que preocupados, então acaba surgindo mais e mais mandatos, que é uma ideia da esquerda, que é democratizar, fazer uma pluralidade de coisas, né? Então eles pensam assim, eles estão conseguindo poder, por que a gente não vai copiar? Mas aí vem da gente ter trazer para o nosso público o esclarecimento do que é representatividade, do que importa e os projetos, né? Porque é politicamente interessante, não é você achar a pessoa simpática, entendeu? Isso é importante, mas o que ela vai agregar para mim? O que ela vai trazer para mim como mulher? Como que ela vai trazer para mim como LGBTQI+, o que ela vai trazer para mim como uma população, um periférico, como um homem ou uma mulher negra, como uma mulher transexual, o que vai trazer? O que ela vai trazer de representatividade? Não interessa se a minha cara não é o que agrada para você, mas o meu mandato coletivo tem como proposta isso para a população LGBTQI+, ou para a população
de mulheres ou para a população periférica. Então, é importante sempre a gente avaliar que vai ser tudo dividido, todas as bandeiras vão estar representadas, pelo menos os mandatos que eu estou vendo de esquerda, tem uma representação maravilhosa. Tem sempre mulheres, tem sempre LGBT, tem sempre pessoas negras, pessoas de todas as bandeiras. Então, a gente está dando voz, que é um maravilhoso, porque a gente tem que dar voz às pessoas que precisam ter voz, entendeu? E é por isso que, como o Igor falou lá atrás, né, está incomodando, a gente está virando a mesa, a gente está virando o jogo, a gente está ocupando o espaço e que não é para a gente ocupar diante dos olhos do homem branco, cis, hétero, rico. Então, é importante a gente deixar claro isso. Perfeito! Maravilhoso, maravilhoso. Gente, ó, o Fábio deixou nos comentários para pedir a cartilha, envie o PV para ele, tá? É uma cartilha explicativa sobre mandato coletivo, eu também quero, tá? E tá ali, só pedir. Eu também quero. Eu também quero. Eu já tenho. Me adicione que eu mando para todo mundo. Então, o mandato coletivo, na verdade, ele mostra que ele tem uma base, né? Porque vamos colocar mais à esquerda também esse debate, porque a gente tem vários mandatos à esquerda, aqui em São Paulo tem o PSOL, o PT, com várias pessoas na Câmara, e todos são mandato único, são os candidatos únicos. E mesmo sendo de esquerda, mesmo sendo uma pessoa apoiadora do ativismo LGBT, de pautas LGBT, muitas vezes elas não conseguem acompanhar uma pauta LGBT, isso que é muito importante também. Não porque ela não queira acompanhar, é porque ou ela é só apoiadora, ou é LGBT, mas tem tantas questões para votação, tantas questões para colocar na plenária, que fica difícil. Então, um mandato coletivo com várias pessoas, isso vai ser muito mais fácil, sua demanda vai ser muito melhor colocada, vai ser mais ágil, tudo vai ser um pouco melhor que a gente queira que isso aconteça, né? O mandato coletivo, ele abre portas, é uma maravilha, na verdade, né? De esquerda, claro. Eu quero saber de vocês também, como é a região de cada um e como esse mandato coletivo está mudando as regiões, como o Marcelo já falou sobre diversidade, que já está mudando Valinhos lá, né? Já que você me citou, eu vou começar. Pode falar. Aqui a gente tem a gente está na região de Campinas, né? Então a Campinas tem movimento, tem vários grupos e tal, mas a cidade de Valinhos mesmo não tem, né? Um núcleo LGBT, não tem parada do orgulho, não tem espaço de sociabilidade, não tem política pública, não tem nada, na real. Então, esse coletivo vem para colocar, primeiro para questionar, né, a inexistência disso. A gente também faço parte da Comissão da Diversidade da OAB, daqui da minha cidade, então eu também fico sabendo de algumas coisas, né, a gente vai fazendo trabalhos nessa área, então a gente sabe, por exemplo, que a população trans acaba não tendo o tratamento adequado em nenhum espaço, né? Fora na saúde, né? Na saúde, eu vou fazer aqui a minha correção, que elas falaram que a saúde respeita o nome social, trata super bem e tal. Mas na área educacional, por exemplo, eu também sou professor da rede pública municipal aqui, a gente sabe que é muito difícil, né? Tem outro companheiro que é da escola, professor da escola estadual, que também faz parte do coletivo, e ele já trouxe vários problemas, né, de direção de escola que não respeita o nome social, que não deixa usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero, e essas coisas já estão na lei, né, a gente não teria que explicar para as pessoas que isso precisa ser feito. Então, a gente vem justamente para fazer com que essas questões e demais questões sejam levantadas na cidade, para que a gente faça um trabalho de fato de transformação social, e para vocês terem uma ideia, não sei se todo mundo lembra, mas teve um caso de racismo que aconteceu num condomínio, de um entregador que foi lá, e aí, enfim, o cara foi super racista. Isso aconteceu aqui na minha cidade, de Valinhos. Então, pra vocês terem uma ideia, eu sei que o Brasil inteiro é assim, na real, né? Não é exclusividade de Valinhos ser uma cidade racista, mas
a gente tem diversos problemas assim, não é todo mundo que está disposto a encarar, né? E aí, como a gente tem uma base social e trabalhos e gente que a gente conhece que trabalha em vários ramos da cidade, a gente sabe exatamente o que acontece nessa cidade e quais são os problemas que a gente pode tentar resolver através de uma via institucional e política com essa pré-candidatura e, quem sabe, né, estar lá depois. Mas é mais ou menos isso. E, Diogo, como tá aí Carapicuíba? Menino, Carapicuíba é um lugarzinho complicado para ser LGBT, tá? Por mais que a gente esteja próximo, assim, a cidade que tem um grande PIB de economia, né? Vamos dizer assim, o Barueri aqui do ladinho, Osasco aqui do ladinho, entendeu? Então a gente tem vizinhos extremamente poderosos, mas Carapicuíba é uma cidade de dormitório, né? Então, assim, as pessoas que vivem aqui não trabalham aqui, não têm lazer aqui, e eu falo de pessoas geral mesmo. Imagine a gente que é LGBT, que estamos digamos assim, né, na visão da sociedade lá embaixo, mas na verdade a gente não está lá embaixo, a gente existe como todos eles, né? A gente não tem lazer, a gente não tem segurança, a gente não tem representante político, porque tem representante, tem políticos que são LGBT, se vendem como LGBT, falam das suas vidas LGBTQI+, mas na hora de lutar pelos direitos LGBT, não lutam, não falam, não tem pauta, porque não quer perder o apoio de pessoas que querem que ele esteja eleito, entendeu? Então, para não... Então, assim, tem essa dificuldade. É uma cidade extremamente religiosa, né? Que é um problema muito sério, né? Quanto mais religioso é o estado ou lugar, mais difícil é de se trabalhar com a mente das pessoas e abri-las ali dentro. Mas a gente não tem mais a parada, né? Aqui a gente tinha, só que sumiu, simplesmente do nada começou a diminuir, até que sumiu. Há algum tempo atrás a gente teve um caso de homofobia, né? Aqui de homofobia aqui no Parque do Paturi, né? Muito tempo atrás, onde estava tendo assassinatos de pessoas LGBTQI+, no parque, né? E foi totalmente empurrado para debaixo do tapete, não teve uma investigação completa, não teve nada, simplesmente resolveram e não teve divulgação. Várias pessoas LGBT foram mortas ali e não teve nada repercutido em si. E hoje o parque é vendido como Parque da Família, entendeu? Então, assim, é muito problemático aqui. Só que aí juntamos, assim, eu, a Denise e o Matheus, para conseguir resolver essa situação, ter um apoio maravilhoso de outros militantes LGBTs aqui que querem mudar essa realidade, inclusive um dos representantes é um LGBT negro. Então, a gente sabe assim, eu estou conversando com as pessoas, não é aquela ideia do mandato coletivo aqui, para mim, é real mesmo, não é uma coisa que eu vou lá e vou lutar por isso, não, eu chego assim, gente, chega aqui, olha, está acontecendo isso, vamos resolver o que é melhor para resolver, qual a proposta que a gente pode, e aqui falta muito isso. Para LGBTQI+, tem muito trabalho a ser feito e eu quero muito fazer junto com as pessoas, e elas estão me apoiando e eu estou apoiando ela. Então, para a LGBT aqui em Carapicuíba tem muito trabalho para fazer. Sim. Vou ver aqui os comentários. O Carlos Souza está perguntando como vai ser o nome na urna. Isso também vai de cada coletivo, né? Vai de cada mandato. No caso da bancada ativista, era o nome da Mônica Seixas, que era a cabeça de chapa, mais o nome da bancada. No nosso caso aqui, Diversidade, vai ser o nome Coletivo Diversidade SP. E como vai ser no caso de vocês aí? Então, no meu caso, quem está fazendo a representação, né, da gente é a Denise, né, ela que está sendo a nossa representante, nosso rosto. A gente pensou muito sobre isso, fizemos reuniões e a gente decidiu pela Denise pelo fato dela ser uma mulher, entendeu? Ser uma mulher feminista e pela realidade que nós conhecemos, né, aí dentro da Câmara Municipal, que a gente tirar uma foto e tirar os homens da foto, a gente não vê mulheres ali, a gente vê um ou duas. Então, a gente precisa de mulheres falando pela gente, e a gente tem exemplos, por exemplo, na pandemia, a gente vê que os países que estão gerenciados por mulheres é os que estão tendo o melhor desempenho na questão da pandemia. Então,
Vamos deixar mulheres falar pela gente, principalmente mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres feministas. Ô Igor, fala aí como está a questão de Osasco e também como vai funcionar esse negócio do nome na urna do seu mandato coletivo. Tá sem som. Olha que lindo, eu falando e o microfone desligado. Olha, parece que eu nunca fiz live na vida. Osasco é a cidade com o segundo maior PIB de São Paulo, o sexto maior PIB do Brasil, e uma cidade que não tem a parada LGBT. QIA+, tá? A última edição da parada LGBTQIA+, que foi chamada de Parada Gay, foi em 2011. Né? É importante que as pessoas que governem Osasco saibam que não existe só gay, né? Que a gente tem a sigla LGBTQIA+, que existe trans, que existe lésbica, que existe queer, que existe intersexuais e assexuais. Então, você chamar uma parada de parada gay, você exclui todas as outras pessoas que fazem parte dessa sigla. Osasco tem uma marcha para Jesus, mas não tem uma parada de orgulho LGBT. Né? A gente está no estado laico, é importante falar isso. Laicidade importa. A diversidade importa, mas a laicidade também importa. Estamos no estado laico. É uma cidade que tem muitas riquezas, dinheiro tem. É uma cidade que falta políticas públicas para LGBTQI+, que falta pessoas para terem projetos para nossas vidas, projetos básicos, e quando eu falo do básico, é saúde, moradia e segurança, né? Falta-se representatividade LGBTQIA+, na Câmara de Osasco. E a nossa representante, que vai estar lá na urna, né? Somos pré-candidatos, ainda tenho medo disso, de falar as coisas depois, antes da hora, mas a representante que vai estar lá na urna é a Juliana. Ela é mulher, feminista, mãe, tem uma luta incrível aqui em Osasco, atriz. Eu conheci a Juliana no teatro e a gente resolveu pela Juliana porque ela é um conjunto de lutas. É isso. Então vai estar a Juliana da Ativoz. Uhum. Fábio, como está a questão aí em Itapevi e como vai ser na urna, o nome da urna do coletivo? Ai, meu anjo, tá aquelas, né? Alô, Então, eu sou nascido e criado em Itapevi. E sendo bem sincero, eu amo essa cidade. Itapevi é uma cidade bem tranquila, no geral. Bem tranquila, mas com muitos problemas perceptíveis que precisam ser mudados. Mas é uma cidade que quem mora aqui ama. Assim, apesar dos problemas e das mudanças que nós queremos fazer, geralmente o pessoal gosta de morar aqui. E é uma cidade que vem crescendo muito de um tempo para cá. E também é uma cidade que, de um tempo para cá, está vendo muito LGBTQIA+ morar aqui. Muito. Aqui no meu bairro, você vai no mercado, se você fizer uma parada LGBTQIA+, lota, só com a população daqui, não precisa vir mais ninguém de fora. Já está garantida a economia. Então, é uma cidade que Itapevi foi emancipada há 61 anos atrás, e por incrível que pareça, nós ainda temos agora, né, a bancada emancipada, mas ela nunca teve nem pré-candidata LGBTQIA+. Não teve candidato oficial e muito menos eleita. Então, assim, a bancada emancipada, ela surgiu em 2020 e ela está sendo pioneira em muita coisa. Primeira LGBTQIA+, primeira bancada emancipada. Estamos tentando colocar mais um gay preto na Câmara de Vereadores, porque a população preta na Câmara é mínima. Então, assim, é uma cidade maravilhosa, mas que precisa de representatividade. E precisa mesmo, porque não tem.
Então, muitos já estão falando que a gente quer exclusividade, que isso e aquilo, mas não tem. A gente quer exclusividade do quê? Nós estamos querendo espaço. Então, é isso. É uma cidade que precisa de representatividade mesmo, precisa de representante fazendo por essa comunidade, porque é uma comunidade muito ativa aqui na cidade. As LGBTQIA+, de Itapevi, elas se locomovem muito, elas consomem muito, elas têm muita presença, elas estão muito presentes no teatro, na dança, sempre à mostra. Aqui nós temos a Parada de Natal. Parada de Natal é um evento que acontece lá no centro de Itapevi. E aí eu te pergunto, tem hétero participando? Se você for fazer um estudo, meu amor. Então é isso. Nós precisamos de representantes. E a nossa representação na urna será o companheiro Akil, maravilhoso. Beijo, Akil. O Akil é um gay preto, estudante da USP, formado, brilhante, inteligentíssimo. E aí, por algumas questões, ele será o nosso representante na urna e para usar a tribuna. Mas, em questão de trabalho, na hora do vamos ver, estamos os três trabalhando lado a lado. Marcelo, como vai ser a questão da urna aí também? Rapidinho, porque está acabando, né? A representatividade oficial será eu mesmo. Serei eu mesmo que vou estar lá, porque eu sou cabeça de chapa. Enfim, isso foi uma decisão coletiva, né? Então, estou aí. É isso. Ótimo. No caso do Coletivo Diversidade CP, vai ser a Cíntia Zanco, por ser feminista, mulher, que necessita de espaço na política. Vai ser a Cíntia, como fotinha lá. E o nome Coletivo Diversidade SP. Bom, gente, vou falar também um pouquinho de São Paulo, né? Porque São Paulo é uma cidade que é maravilhosa nas fotos, né? O resto é uma coisa difícil de falar, né? Cheio de problema. Aqui, LGBT tem até espaço, bastante, mas não da forma que queríamos. Na região central de São Paulo tem muita concentração de LGBTs, é lá onde todo mundo se encontra, antes da pandemia, no caso, né? Todo mundo conversa, é São Paulo de todas as tribos de verdade, isso é real. Só que lá no mesmo local também tem skinheads, também tem bolsonaristas, também tem tudo isso que é contra nós, que gera motivo de violência, ataques. Então, São Paulo é uma cidade muito grande, da periferia de São Paulo, de um caso de Marcilac até o centro da cidade, são 63 quilômetros. É uma cidade enorme, com vários problemas. Então, para terminar, eu gostaria de fazer vocês refletirem. Hoje nós estamos aqui com a participação de todos esses mandatos coletivos. Eu fico muito feliz porque, desde da última eleição, no caso 2018, até agora, muitas pessoas mostraram a cara, muitas pessoas entraram na disputa para as eleições de 2020, no caso do PSOL, no caso do PT também, que está aí se renovando, com vários quadros novos aqui na cidade de São Paulo, no interior também, no caso Valinhos também. E eu fico muito feliz. E uma questão muito importante de se falar, que essa live ela é bem coletiva. Nós estamos aqui com o PT, com o PSOL, é uma live de esquerda, é uma live que é necessária para a pessoa entender o que é um mandato coletivo. Então, eu quero agradecer a todos vocês que aceitaram o convite de participar dessa live. Quero agradecer todos os membros das bancadas coletivas que estão aqui comentando, que estão compartilhando, porque é uma live super necessária e a gente tem que fazer outras, hein? Todo mundo aqui juntos para fazer uma pré-campanha, uma campanha juntos, reunidos, não é um contra o outro, mesmo sendo de outros partidos, não é um contra o outro, aqui não estamos brigando, é um ajudando o outro, porque na direita é um ajudando o outro e sempre ganham. Na esquerda não, é um de um lado outro do outro e ninguém ganha, ninguém faz nada, né? Então, a gente tem que se reunir e isso está acontecendo e 2020 está mostrando isso, está acontecendo, está melhorando, a representatividade importa sim, e está acontecendo e vai acontecer nas urnas. Muito obrigado a todos.
e até mais. Gratidão, gente. Maravilhoso. Tenham uma ótima noite, sucesso e se protejam. Se protejam. Fiquem em segurança. Fiquem em casa. Até mais, gente. Valeu, obrigado. Fiquem em casa. Máscara e álcool gel. Até mais, gente. Bem blogueira.